Olá, crianças do pólen! Olá, servos do pólen! Aqui é a Tia Grazi falando, né? Eu tô morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora desse tempo passar pra gente estar estudando as lições do pólen juntinhos, né? Lá na igreja. Mas enquanto isso não passa, né? Esse tempo não passa e eu creio que Deus está no controle de tudo, a gente vai estudando a lição por aqui mesmo, tá bom? A Mariana também tá mandando beijos. E é isso, ela tá aqui gravando pra Tia Grazi. Beijinho, gente! Então, hoje nós vamos falar da lição 15 do nosso livro. O título da lição é O Bom Cidadão. E o versículo-chave é: Ouve, ó Deus, a minha oração, que está em Daniel 9:18. E essa história que a gente vai ler hoje, ela fala de Daniel, né? Daniel era um homem muito, muito bom. E na época de Daniel, existia um rei que chamava Dário. Dário era um rei que ele gostava de Daniel muito, sabe, gente? Porque Daniel ele era diferente de todo mundo, né? Então, assim, ele viu que o reino dele estava crescendo e ele precisava de pessoas para tomar conta do reino para que tudo continuasse crescendo direitinho. Então, o rei Dário ele escolheu 120 pessoas para estar governando no reino dele, observando tudo e vendo como que as coisas estavam para levar as informações para ele ver como que podia melhorar. Mas como o rei era muito assim perfeccionista, ele escolheu mais 3 homens para tomar conta desses outros 120 para as informações chegarem ainda mais direitinho nele. E um desses 3 homens era Daniel. Porque Daniel era um homem diferente, era um homem confiável, ele era bom e excelente em tudo que ele fazia. O que aconteceu, gente? Como Daniel era muito bom naquilo que ele fazia e ele se destacou, algumas pessoas começaram a ficar com inveja de Daniel. E o que aconteceu? Eles pensaram assim: a gente vai ter que dar um jeito nesse Daniel, porque ele está se destacando mais que a gente. E olha aqui para você ver, gente, como que Daniel era próximo de Rei Dário. Olha, ele era bem próximo, sabe, de Rei Dário. Rei Dário sempre chamava ele para perguntar como é que as coisas estavam. E isso gerou inveja, sabe, em pessoas que não estavam pensando em fazer o seu trabalho direito, estavam pensando só em se destacar. Então, o que eles fizeram? Eles se reuniram e começaram a tramar contra Daniel, né? E Daniel sempre ali do lado do rei. Eles pensaram assim: nós vamos ter que pensar em alguma coisa para tirar o Daniel da nossa vida, porque o Daniel está atrapalhando a gente crescer. Então, eles se reuniram, foram até o rei Dário e falaram: olha, rei Dário, a partir de hoje você vai ter que assinar um decreto pra gente que proíbe os prefeitos, os seus ajudantes, todo mundo de estar orando aos seus deuses. E o rei Dário nem imaginava que esse plano, né, assinar esse decreto, iria ser uma coisa contra Daniel, né? Então ele foi e assinou. E sabe o que acontecia? Daniel ele orava a Deus 3 vezes por dia, gente. Porque, como eu já disse, Daniel era diferente. E por que Deus abençoava? Por que Daniel era abençoado em tudo que ele fazia? Porque ele orava a Deus e Deus abençoava ele nos projetos. Então, com esse decreto, o que ia acontecer, gente? Daniel não ia poder mais orar a Deus. Hora nenhuma da vida dele. Aí o rei Dário assinou esse decreto sem saber que isso ia prejudicar Daniel. No decreto falava que quem orasse a seus deuses ia ter que ir para a cova dos leões. Gente, pensa, que tristeza. E o rei Dário assinou isso. Daniel ficou sabendo desse decreto, mas Daniel ele era fiel a Deus. Então ele continuou orando a Deus do mesmo jeito 3 vezes ao dia. E olha aqui para você ver, gente, os invejosos espreitando Daniel orando. Olha aqui, gente, para poder ir lá contar pro rei o que Daniel estava fazendo. E aí eles foram lá, contaram pro rei. Quando o rei soube disso, o rei ficou muito triste, porque o rei adorava Daniel. E falava: gente, ele é o melhor homem que eu tenho, mais confiável, como que eu vou mandar ele para a cova dos leões? Mas estava assinado, era um decreto, ele não podia voltar atrás. Ele foi e teve que mandar Daniel para a cova dos leões. Mas antes disso ele falou com Daniel: espero que o Deus que você serve possa te livrar dos leões. E deixou Daniel na cova dos leões e foi pro palácio.
Nessa noite o rei Dário não dormiu, não comeu, ele ficou triste, ele ficou angustiado, pensando o que ia acontecer de manhã. E na hora que chegou de manhã, gente, o que aconteceu? Ele foi lá para tirar o rei Dário, né? Os restos do rei Dário da cova dos leões, porque ele achou que o rei Dário, ele achou que o Daniel ia estar morto, né? O rei Dário, no caso. Ele foi lá para tirar Daniel da cova dos leões e ele chegou lá, olha o que aconteceu, gente. Ele abriu a porta e Daniel foi deu tchau pros leões, gente. Não aconteceu nada com Daniel. Aí o rei Dário falou assim, mas o que aconteceu? Ele falou assim, eu orei ao meu Deus, né? Que você não queria que eu orasse, que estava no decreto. E o meu Deus me livrou dos leões. Olha que maravilha, gente. Então, nosso versículo-chave era, ouve, ó meu Deus, a minha oração. Né, que está em Daniel 9:18. E Deus ouviu a oração de Daniel. Ele dormiu, gente, nas costas de um leão à noite, fez o leão de travesseiro. Porque Deus protegeu ele à noite, né? E ele saiu intacto. Então, Daniel foi colocado num lugar de honra no reino de Rei Dário. Rei Dário ficou muito feliz. Ele permitiu que Daniel orasse ao Deus dele. E os homens maus que tramaram com Daniel foram descobertos, né? Que era tudo uma trama que queriam apenas prejudicar Daniel. Então isso serve de lição, gente, para a gente entender que tudo que a gente coloca na mão de Deus em oração, Deus nos atende. Então eu espero que vocês tenham entendido essa lição, né? Compartilhem, papais, mais dessa lição com seus filhos. Filhos, compartilhem dessa lição com seus pais, com as pessoas que estão próximas de vocês. E creiam que tudo que a gente pede em oração, o Senhor, Ele nos ouve. Ele nos mostra um caminho. Ele nos atende. Fiquem com Deus. Um beijinho em vocês e uma ótima semana.